Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é 28 de julho de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que também a gente pode associar a Selene, a Hécate, a Ártemis. Então, a Lua é um representante do nosso corpo, do humor, do clima, do ritmo do dia. Então a gente está sempre olhando para o signo da Lua, para a fase da Lua, para que a gente consiga entender mais essas correspondências aqui na Terra. Então, esse princípio que funda a astrologia é essa correspondência. O que acontece no céu tem algum evento, tem algum acontecimento que também corresponde na Terra. Então, se a Lua está crescendo no céu, aqui na Terra algo está crescendo, né? Se a Lua está nova, no céu, aqui na Terra algo também está se inovando. Aí depende da nossa própria Lua, das áreas da nossa vida que a Lua rege, que a gente tem o signo de Câncer, até o signo de Touro, por exemplo. Enfim, tem todo esse olhar contextual para o nosso próprio mapa, tá? Então, a gente seguia muito pelo ciclo da Lua, então a gente começou semana passada o ciclo da lunação leonina, que se dá com a Lua nova, com esse encontro da Lua com o Sol. Então é feito um acordo entre os luminares, né, que são esses astros que acabam regendo o nosso dia, a nossa vida, eles são doadores de luz. Então, pensar ali nesses assuntos leoninos, olhar a casa que você tem o signo de Leão, se você tem planetas no signo de Leão, o que que precisa vir para consciência, do que você precisa de mais expressão, de mais vitalidade, né? De botar a cara no sol mesmo, de rugir. Esse Mercúrio retrógrado ontem eu falei, mas estou sempre retomando isso, da gente olhar para as nossas práticas que envolvem comunicação, expressão, né? Trazer um olhar para isso. Então, a Lua ela segue nova, que é esse momento que ela ainda está muito próximo do Sol, então a gente pode não enxergar ela, o que a gente pode pensar nessa correspondência simbólica, que às vezes ainda a gente não tem toda essa iniciativa, essa ação para ir em direção do que a gente quer. Então, pela astrologia eletiva, que é o estudo do melhor horário, do melhor momento para a gente iniciar algo, não é favorável iniciar algo na Lua nova, né, no sentido prático, material, porque a lua está escondida, a lua não é vista. Então, às vezes, sei lá, eu vou lançar um livro. Então, pode ser que as pessoas não vejam, demorem para ver, entende? Então, tem um estudo, um ramo específico da astrologia que é um estudo só disso, o melhor momento para tal coisa, tá? Aqui a gente faz um olhar mais para astrologia natal, mais nesse sentido de remediar mesmo, de trazer algumas dicas, algumas reflexões, né? Mas dentro da astrologia a gente tem diversos ramos de estudo, né? Então, por exemplo, a gente tem o estudo da magia astrológica, que muitas vezes, por exemplo, uma das formas da gente se conectar com o nosso mapa é fazer oferendas para os planetas que estão relacionados a deuses, a deusas. Né? Então, por exemplo, Vênus, Afrodite. Então, eu tenho a Vênus num aspecto difícil no meu mapa. Eu posso ter práticas ali relacionadas a essa deusa, fazer oferendas a ela para fortalecer esse aspecto no nosso mapa, ou até remediar, tá? Dificuldades, enfim. Voltando então, a gente começou essa alunação leonina, a Lua está no signo de Virgem, que é um signo de terra mutável. Então, a Lua representando o nosso corpo, os nossos padrões emocionais, a nossa reatividade, quando a Lua está em Virgem, a gente tende a focar mais nas questões materiais, né? Signo de terra, então, do âmbito prático, saúde, rotina, né? Esses rituais, essas práticas do dia a dia. E a qualidade mutável do signo de Virgem ajuda nesse aperfeiçoamento, nesse aprimoramento. Então, tá sempre olhando ali, como que eu posso melhorar? Como que eu posso cuidar mais de mim? Como eu posso, purificar o meu corpo, né? Fazer limpezas, me organizar. Então, traz reflexões nesse sentido, né? Principalmente nesse aspecto mental, já que Virgem é um signo regido por Mercúrio, que representa a nossa mente, as nossas ideias. Então, às vezes você percebe, não, eu preciso inovar aqui nos meus hábitos, no meu dia a dia. Eu preciso colocar algo que me energize no meu dia a dia, que me traga vitalidade, né? Preciso retomar ali uma prática de exercício físico que eu tinha, ou de uma alimentação que me trazia energia, né? Ou às vezes uma forma de me comunicar que eu perdi, que eu deixei de lado, algum interesse de estudo. São práticas que podem vir, né? E Virgem é esse signo muito analítico também, por conta dessa regência de Mercúrio, ele exalta Mercúrio, quer dizer que exalta mesmo a mente.
Então, eu sempre falo de como, às vezes, a Virgem, ela tem o plano B, C, D, então, às vezes, tem um excesso mental também, o que causa, muitas vezes, essa autocrítica, esse perfeccionismo, que tende, às vezes, até paralisar. Então, às vezes, a gente pensa tanto que dificulta a ação. E aí, eu vejo que, muitas vezes, para equilibrar práticas, assim, que nos conectem com a terra, com o nosso corpo, com o estar no aqui e agora, ou até pensando no signo que se opõe à Virgem, que é Peixes, que está mais alinhada a essa compaixão por nós mesmas, sabe? A gente muitas vezes acolher essa humanidade, acolher esses nossos sentimentos, acolher as nossas imperfeições, porque às vezes Virgem tem muito isso, né? De focar no micro, nos detalhes, no mínimo, e nem sempre isso nos fortalece, né? Até pensando que Marte também está em Virgem, então traz essas questões de fortalecimento, motivação, ação, né? Então, deixa eu abrir aqui para ver os horários dos aspectos do dia. Então, né, só retomando, hoje é segunda, dia regido pela Lua, ela tá nova no signo de Virgem, tá sendo regida pelo Mercúrio retrógrado, então tende muito a essa revisão, retomada, reanálise, rever contratos, rever conversas, rever às vezes a forma com que você se comunicou, né, rever ali as práticas que você tá tendo de limpeza, de organização, de energia, tá? E o primeiro aspecto do dia que a Lua vai fazer hoje é 15h43, que ela vai fazer uma conjunção com Marte. Então, ela se junta ali. Marte está em Virgem, a Lua em Virgem, eles chegam no mesmo grau. E a Lua, então, ela tem essa qualidade, essa natureza receptiva. Então, ela sempre absorve os aspectos que ela faz, ainda mais uma conjunção. Então, ela recebe muito essa atividade marcial, né? Então, Marte é o nosso deus da guerra, é o nosso deus da luta. Então, né, é só a gente olhar o símbolo, é um círculo com uma lança, né, com uma arma mesmo. Então, ele vai remeter a gente a quais são as nossas armas, quais são as nossas ferramentas, né? Pensar que também pode falar sobre tecnologias, então, engenharia, né? Pensar nessas ferramentas que a gente tem, ainda mais no signo de Virgem, me lembra muito Hefesto também, que tem essas habilidades mesmo, né? Manuais de construção, de criar algo, né? Então, artesanato tudo que envolve assim esse mundo prático, sabe? De colocar a mão na massa mesmo. Então, assim, esse contato com Marte, essa conjunção, sempre pensando só em conjunções Lua e Marte, sem pensar no signo de Virgem, muitas vezes absorve esse Marte. E Marte, o que que a gente às vezes capta dele? Raiva, agressividade, impaciência, impulsividade, sabe? Marte, assim, se a gente for olhar na mitologia, né? Marte e Ares, normalmente ele é o mais odiado, porque ele tem muita pressa, ele tem muita raiva, ele quer estar o tempo inteiro lutando, em disputa, sabe? Conquistando coisa. Então, às vezes, traz um estresse, essa impaciência, né? Só que como é no signo de Virgem, eu penso que uma forma da gente remediar esse contato, né, essa conjunção, que às vezes pode trazer uma sensação de corte, de ruptura em nós, é buscar essas práticas, essas ferramentas, né, pensando que tanto a Lua quanto o Marte estão em Virgem, então estão sendo regidos pelo Mercúrio retrógrado em Leão. É pensar em práticas e ferramentas que possam auxiliar a gente a lidar tanto com os nossos sentimentos quanto com as nossas motivações. Então, sejam pensamentos, sejam ideias, sejam hábitos, sabe? Que pode ajudar a lidar com a agressividade. Então, cuidar, porque às vezes nesse horário a gente pode ficar mais reativa, porque Marte ele tem essa. Ele é quente e seco. Então ele arde, ele inflama. Então quer dizer que às vezes, mesmo que Virgem seja um signo mais discreto, vamos dizer assim, porque ele tem essa qualidade fria e seca, Marte ele ainda é quente. Então às vezes o que que acontece? Uma crise, um impulso, sabe? Falar coisa que às vezes pode nos prejudicar, né? Agir de uma forma que nos prejudique, entende? Então, me veio questões nesse sentido. Então, presta atenção ali nesses impulsos, observa, né? Tenta trazer mais esse olhar de observadora de si, tipo, que ferramentas poderiam me ajudar agora para lidar com isso, com o que eu estou sentindo, com essa falta, com essa impaciência, sabe, com essa raiva, tá? E como o Mercúrio está em Leão, né, retrógrado, eu penso que pode ser muito em atividades físicas, atividades energéticas, que envolvem autoexpressão, que envolvem consciência de nós mesmas, né? Que nos tragam essa luz.
Então, às vezes, até que você conversando, pedindo ajuda. Nossa, não tenho ferramentas para lidar com isso. Preciso aprender, preciso ler, preciso estudar. Muitas vezes, preciso conversar com as pessoas, preciso trocar, né? E aí, 21h57, agora eu lembrei que no final de semana eu fiz um curso de astrologia remedial com a Júlia e com o Simão, né? Eu faço já o curso de magia astrológica com o Simão, já fiz, na verdade, porque já acabou. Mas daí eles deram esse curso presencial. E agora eu lembrei que a Júlia falou sobre a gente pensar na palavra Mercúrio, né, que está associada mesmo com comerciantes, né? Então é nesse sentido mesmo da gente estar aberta a trocar, né? A se colocar nesse movimento assim de colaboração, de, de negociação com o outro, sabe? De conversar mesmo, né? Então, ativar de alguma forma essa comerciante em nós, sabe? Nesse sentido de troca, de estar aberta a trocar energia. Não necessariamente, mas também pode ser, né? Porque Mercúrio é esse deus do comércio também, das vendas, mas se colocar nessa movimentação, né? Nessa troca mesmo. E aí, 21h57, o último aspecto do dia, a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus. Mais um aspecto que não é gostosinho, porque a Lua, ela quer nutrição, ela quer se sentir acolhida, muitas vezes ela quer se sentir em casa, protegida, segura. A Vênus quer ser amada, quer ser desejada, e daí ela se vê por uma quadratura, elas se enxergam por uma quadratura, que é um aspecto de Marte, é um aspecto difícil. Então é tipo, você não está sendo atendida nos seus desejos, você não está sendo atendida nas suas necessidades, sabe? Tem um desconforto ali, a quadratura é tensão, é desconforto. Então, podem haver desentendimentos, desencontros nas relações, nos nossos desejos, né, no nosso senso estético. Então, traz essas dificuldades com questões emocionais, com autoestima, né? Lua, quadratura e Vênus é assim, às vezes você se sentir zero autoestima, sabe? Então, às vezes, cuidar, porque por ser essa natureza de Marte, às vezes traz impulso, né? Impulso que pode ser o quê? Ah, eu vou gastar em algo que eu não preciso para me sentir nutrida, para me sentir bonita, mas na verdade, às vezes é uma coisa que faz a gente se sentir mais vazia, sabe? Então, sei lá, você come uma besteira para ter algum prazer e depois você fica culpada. Ou às vezes você compra alguma coisa e você acaba nem usando, sabe? Nesse impulso, assim, de preciso de algo agora, né? Então, prestar atenção mesmo, assim, é refletir, sabe? O que que realmente me traz a sensação de nutrição? O que que realmente me traz essa sensação de alto valor, sabe? Então, se aprofundar nisso. E então a Lua está em Virgem, a Vênus está em Gêmeos, e ambos são signos regidos por Mercúrio. Então, acho que esse aspecto da reflexão, do pensamento, das ideias cabe muito bem aqui. Esse aprofundamento também, porque Leão é um signo um signo de fogo fixo, e os signos fixos eles tendem a isso, a se aprofundar. Então, o que que realmente alimenta a minha chama, o meu fogo, a minha energia? Será que é comprar? Será que é ter atitudes, sei lá, alimentares que me prejudicam? Entende? Então, às vezes, quando tem essa quadratura, a gente tende a agir de forma impulsiva, sem pensar, sabe? Porque traz mais essa energia. Mas, se possível, prestem atenção ali próximo desse horário e busquem mais essa crise no sentido de aprofundamento. Então, como que eu posso honrar essas partes de mim, né? A lua em virgem que muitas vezes precisa desse cuidado diário, esse regar ali a plantinha todo dia, né? Esse território, na verdade, esse jardim, esse pedaço de terra que nós somos. E Vênus em Gêmeos que muitas vezes quer essas trocas mentais, essa leveza nos desejos, na comunicação, né? Quer que tenha essa comunicação dentro das relações, dentro dos afetos, enfim, sentir essa conexão mental. Então, podem ver questões nesse sentido. E é isso para o dia de hoje. Então, amanhã o próximo aspecto que a Lua vai fazer, na verdade, é um ingresso, né? Ela vai ingressar em Libra, 2h43 da madrugada. Então, daí já muda, assim, os ares, né? Mas pensando que hoje é um dia regido pela Lua, é um bom dia para a gente se conectar com o nosso corpo, a nossa ancestralidade, perceber a nossa nutrição, os nossos ciclos, sabe? Essas questões também de intuição. A Lua tem o júbilo na casa 3, né? Então ela fica muito alegre ali na casa 3, que antigamente, né, na astrologia tradicional, é a casa da deusa, é o templo ali da deusa. Então traz essa conexão ali também com o nosso feminino.
né? Com essas questões intuitivas, com essas práticas também de magia natural, muitas vezes associada à casa 3. E eu acho que é isso, cuidado de si, né? Honrar a lua. Como que a gente pode ter práticas para honrar a lua em nós mesmas? É cuidar de nós, é cuidar dos outros, é buscar essa conexão com as águas, com as emoções, com a nossa ancestralidade, né? Esse contato com a vida doméstica, com a casa também. Então, a lua, muitas vezes, pensando nas associações assim de dificuldades dela, vamos dizer assim, para não falar pecado, né? Mas dificuldades, às vezes, é a preguiça, né? Até uma certa apatia. E esse aspecto mais iluminado seria essa movimentação, esse deslocamento, essa diligência. Então, segunda, muitas vezes é um dia que a gente faz, né? Direciona várias coisas ali, sabe? E é isso, então. Então, busquem essas práticas, assim, principalmente num nível material que vocês sentem que equilibram vocês, né? Então, assim, questões que envolvem seus recursos materiais, né? O seu corpo, a sua nutrição, a sua alimentação, a sua rotina. O que que eu posso fazer? O que que tá ao meu alcance, né? Principalmente ali a astrologia tradicional, a astrologia helenística, ela tem muito esse vínculo com a filosofia estoica, né? Que é muito no sentido assim, o que que tá sob o meu controle? Isso aqui tá sob o meu controle, então eu posso fazer algo, então eu vou fazer. Se tem coisas que não estão no seu controle, então assim, deixa, sabe? Então, tipo, tem coisas que você não pode fazer nada, então não adianta você ficar ali se flagelando, sabe? Por conta disso. Então, acho que pode ser uma filosofia, assim, pra gente buscar, sabe? Buscar o que a gente pode fazer no momento que a gente está diante das circunstâncias, da situação, né, do contexto. Então é isso para o dia de hoje. Então, todos os dias tenho o céu do dia no canal de transmissão no Instagram. E depois eu gravo e reposto tanto no YouTube quanto no Spotify. Então me sigam, né, em todas essas redes. No Twitter também, eu sempre posto no Twitch, no Threads, né? Não sei se é assim que fala. Eu sempre posto o que eu tô lendo também. É verdade, eu tenho que começar a falar mais das coisas que eu tô lendo, porque eu tô lendo livros muito legais. Eu acho que eu já comentei que eu tô lendo a biografia da Viola Davis, né, que tem esse Mercúrio retrógrado em Leão. Nossa, eu tô amando o livro dela. Enfim, tem muitos livros legais que eu acho que eu devia até começar a fazer resenha, mas vou tentar pelo menos trazer é, algumas coisinhas assim que eu tô lendo no céu do dia. Preciso me lembrar disso. Então é isso, se vocês quiserem fazer agendar leituras astrológicas de tarot comigo também. Tem mais informações no Instagram, lá no destaque escrito atendimentos. E se vocês gostam do céu do dia aqui, sempre compartilhem, comentem, porque isso me anima também de alguma forma, né, a fazer tudo, que não é todo dia que a gente acorda animada. Então, quando a gente tem uma mensagenzinha, também anima. E é isso, então. Bom dia para nós, boa segunda e uma ótima semana.